A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Valor da Sabedoria. Eu sou o presbítero André Risso e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de revista bíblica que tem como tema principal a razão da nossa fé. Hoje nós vamos estudar a terceira lição. Caso você tenha perdido as outras duas, você pode acessar o card que está aqui em cima e lá ela vai te levar direto à nossa playlist do canal, onde vão estar ali todas as lições que são referentes a este estudo. A lição de número 3 que nós vamos estudar, ela tem como título principal a Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas. É um assunto extremamente importante para o nosso crescimento espiritual. E os objetivos dessa lição são: ponto 1. Explicar as construções bíblicas trinitárias. Ponto 2. Mostrar que Deus é trino e único. Ponto 3. Reconhecer algumas crenças inadequadas a respeito da Trindade. E o ponto 4. Apresentar algumas respostas às objeções acerca da Trindade. Então, esses são os objetivos que nós procuramos alcançar com esse estudo. Lembrando, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, clica no botão inscreva-se que vai aparecer aqui embaixo, aciona também o sininho, que assim que cada lição for adicionada ou qualquer outro estudo for colocado no nosso canal, o YouTube vai avisar você automaticamente. E se inscrevendo também você apoia o nosso canal para que ele continue crescendo e mais pessoas possam ser alcançadas com a palavra do Senhor. Bem, sem demoras, mais uma vez, pegue a sua Bíblia, tome o seu assento e vamos dar início então à nossa lição de número 3. Dando início então à nossa lição de número 3, que tem como título a Santíssima Trindade, a nossa leitura bíblica em classe encontra-se em dois livros que Paulo escreve aos Coríntios. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, ele diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E também no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que diz: A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. O tópico 1 desta lição tem como título Construções Bíblicas Trinitárias. O ponto 1 é a unidade da Trindade, que diz: O apóstolo Paulo afirma a unidade de Deus, uma só essência e substância, em diversidade de manifestações de cada pessoa distinta, e declara que o Espírito é o mesmo, e o Senhor é o mesmo, e o Deus Pai é o mesmo, e é a unidade na diversidade. Então, ali no livro de 1 Coríntios, onde nós lemos ali, nós encontramos as três pessoas da Trindade em um único versículo, onde ele diz ali que há dons, mas o Espírito é o mesmo, há ministério, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade na operação, mas o Deus é o mesmo que opera tudo em todos. Então Paulo ele já começa a falar nas suas cartas sobre a Trindade. Nós temos que entender que Jesus Cristo, quando ele veio, ele começa a trazer ensinamentos e esclarecer alguns mistérios que antes no Antigo Testamento não eram falados ou não eram muito aprofundados, até mesmo como a vida após a morte, o fim dos tempos. E aqui também, através da pregação do Evangelho, então o próprio Jesus no seu ministério ele começa a declarar essa Trindade, né? Que há sim um Deus único que eles sempre adoraram através do Pentateuco, do escrito dos profetas e dos demais livros, mas que também ele é dividido em três pessoas. Não são três deuses diferentes, mas aí Jesus começa a falar sobre o Pai,
sobre o Deus Filho e sobre o Deus Espírito Santo. E aqui Paulo, nas suas cartas, ele começa a doutrinar também as pessoas a terem este entendimento. O ponto 2 é a bênção apostólica. Trata-se do pronunciamento habitual do ministro de culto ao despedir os fiéis no fim das reuniões nas primeiras décadas da história da igreja. Se isso puder ser confirmado, significa que os cristãos já estavam conscientes dessa realidade divina desde muito cedo na vida da igreja. A fonte da graça do Senhor Jesus é o amor de Deus no Espírito Santo. É uma saudação trinitária. Então, Paulo aqui, já no seu livro de 2 Coríntios, ele faz então aquela saudação que comumente os ministros dão ao fim de cada culto. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a união e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês. Então, é uma saudação que contém as 3 pessoas da Trindade. Então, se Paulo escreveu isso há milhares de anos atrás, então eles já tinham esse entendimento de que Deus era uno, mas dividido em 3 pessoas. O ponto 3 é o Deus Trino e Uno revelado. É Deus que nos chama por meio do Espírito Santo. Jesus é o nosso Senhor, a fonte de nossa fé e esperança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em poder, em glória e majestade. Subsistem em uma só substância indivisível, mas manifestos em formas pessoais e funções distintas. Então, o que é importante entendermos é que apesar de eles serem manifestos em 3 pessoas diferentes, eles são iguais na sua substância e são indivisíveis. Então, não se divide o Pai do Filho, o Filho do Espírito e o Espírito do Pai, porque eles têm a mesma glória, a mesma majestade e o mesmo poder. Um não tem mais do que o outro, porque os 3, mesmo manifestos em 3 pessoas diferentes, porém são o mesmo Deus. E isso nós vamos ter aqui algumas referências bíblicas que nós encontramos ali no livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 4 ao 6, que diz assim: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então aqui Paulo também escrevendo ali a carta aos Éfesos, então ele já começa e fala da mesma forma. Apesar de haver um só Deus, também uma só fé e também um só batismo, né? E é um Deus Pai para todos. Então, por mais que ele pregue sobre Pai, sobre o Deus Filho e sobre o Espírito Santo, ele deixa muito claro que o Deus é um só, que opera tudo em todas as pessoas. Também o tópico 2 da revista tem como título o Deus Trino e Uno. O ponto 1 é uma questão crucial, que diz: a Bíblia mostra com clareza a divindade do Filho. Em João 1:1 diz: e o Verbo era Deus. Uma divindade absoluta em Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. As Escrituras afirmam também que o Espírito Santo é Deus. Em 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E é também Senhor. Em 2 Coríntios 3,17, ora, o Senhor é o Espírito. Tal não se trata de triteísmo, isso é, 3 deuses, pois existe um só Deus e Deus é um só. Então, aqui nós vemos que na leitura desse título, nós temos Jesus, sendo que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós temos dizendo que o Verbo era Deus, que é ali em João, que é o próprio Jesus. Que o Espírito Santo, ou seja, que ele habita em nós. E também temos que, ora, o Senhor é o Espírito.
Então, em muitas passagens bíblicas você vai encontrar sempre referências falando de Jesus, de Deus Pai, do Espírito Santo, porém sendo eles a mesma pessoa, apenas agindo através de uma forma diferente, mas é um único Deus, dividido em três pessoas. Não se tratam de três deuses diferentes, onde um depende do outro, onde um tenha mais poder ou menos poder do que o outro. Não, todos eles são o mesmo Deus, revelado em três pessoas. Ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, nós encontramos uma referência que diz: Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de que vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Então, ali em 1 Coríntios, Paulo está falando, olha, existe um só Deus, que é Pai e que por quem vivemos. E também um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas. Então aqui ele continua deixando muito claro, olha, por mais que a gente fale e a gente pregue o Evangelho que veio através de Jesus, o Deus que vocês aprenderam no Antigo Testamento, com profetas, com Pentateuco, ainda é o mesmo Deus. Não estamos pregando um Deus diferente, só que é o mesmo Deus revelado através de pessoas diferentes. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 20, nós encontramos: Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Então, Deus, porém, é um. Então, Paulo também escrevendo aos Gálatas, ele novamente enfatiza, olha, além de tudo isso, temos que entender e ter a consciência de que Deus, ele é apenas um. O ponto 2 é a Trindade. A Trindade está presente na Bíblia desde o Antigo Testamento. O Senhor Jesus apresenta o Pai e o Espírito Santo num tipo de relacionamento eu, tu, ele. Jesus mandou que os discípulos batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a passagem bíblica mais contundente em favor da Trindade. A Igreja resume essas passagens bíblicas na fé em um só Deus, que consiste eternamente em três pessoas distintas. Então, quando Jesus, no seu ministério, ensina os seus apóstolos e discípulos, olhem, fazei discípulos e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse versículo bíblico é um que fortalece, vindo do próprio Jesus, a Trindade de Deus, que apesar de ser um só, ele é eterno e se manifesta em três pessoas distintas. E ela está na Bíblia desde o Antigo Testamento, só que de uma forma mais sutil. E até entendemos que eles não compreendiam por não ter sido ensinado antes, mas ela sempre esteve lá. E nós vamos dar algumas referências para que você possa ver que não só depois da pregação de Jesus que ela começou a ser manifesta por Deus, mas sim muito antes, desde Gênesis. Então vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, logo aqui em Gênesis, você vê que quando Deus está criando todas as coisas, então quando ele vai fazer o homem, ele não diz, eu vou fazer, ele diz, façamos. Façamos no plural, como se fosse mais de uma pessoa. Então, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Temos também em próprio Gênesis, capítulo 3, versículo 22, que diz assim: Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Então, no Gênesis 3, onde é a queda do homem, então o homem passou a se tornar como um de nós, novamente no plural, não se tratando de uma pessoa única, um só Deus, porém aqui na revelação de três pessoas, já em Gênesis. Lá no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, que era um profeta messiânico,
Ele diz: então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Então, até mesmo no livro de Isaías, que foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, ele mesmo escrevendo ali, ele proclama: então, quem enviaremos? Quem irá por nós? Aqui, sendo ele falando em nome do Senhor. Existe o credo atanasiano que tenta explicar de uma certa forma a Trindade, que diz assim: assim se expressa acerca da doutrina da Santíssima Trindade. Adoramos um Deus em Trindade e a Trindade em unidade, sem confundir as pessoas, sem separar a substância. Então, às vezes é necessário a gente ler isso mais de uma vez, ouvir isso mais de uma vez, para que a gente possa entender novamente. E eu vou ler de novo e colocar aí na tela para que você possa ler comigo. Assim se expressa acerca da doutrina da Santíssima Trindade. Adoramos um Deus em Trindade e a Trindade em unidade, sem confundir as pessoas, sem separar a substância. Então, adoramos um Deus na sua Trindade, mas e a Trindade na unidade, ou seja, em cada um deles, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sem confundir as pessoas que agem dentro da Bíblia, mas também sem separar a sua substância, porque eles são indivisíveis. O tópico 3 do nosso estudo são as crenças inadequadas. O ponto 1 é os monarquianistas dinâmicos, que diz: trata-se de um movimento que surgiu em torno do monoteísmo cristão. Tertuliano chamou-os de monarquianistas. Ensinavam que Jesus recebeu poder por ocasião do seu batismo. Outros afirmam que Jesus se tornou divino por ocasião de sua ressurreição. Todas negavam a deidade absoluta de Jesus e contrariavam a crença apostólica, que considerava Jesus o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, surgiram várias doutrinas, vários ensinamentos, tentando tirar de Jesus o seu poder divino. Alguns dizendo que Jesus recebeu poder quando ele foi batizado, ou seja, antes ele era um homem normal. E outros também disseram que ele se tornou divino quando ele ressuscitou, ou seja, durante todo o seu período ele também não era divino. Isso vai até contra também aquela passagem bíblica que nós já falamos em Colossenses capítulo 2, versículo 9, que diz que nele, em Jesus, habitava corporalmente, ou seja, como homem, toda a plenitude da divindade. O ponto 2 é os monarquianistas modalistas, que diz: são assim identificados porque ensinavam que Deus aparece de modos diferentes. Para eles, Deus aparece como Pai na obra criadora, como Filho no seu nascimento e na ascensão, e a partir daí, como Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo não são três pessoas, mas três faces. É a doutrina unicista que nega a Trindade. Trata-se de um erro teológico. A Bíblia é clara na distinção dessas pessoas. Você com certeza já deve ter ouvido falar, talvez não em monarquianistas modelistas, mas sim em unicistas. O que isso quer dizer? Eles não reconhecem, não aceitam a Trindade como nós estamos aqui explicando e como nós compreendemos biblicamente, mas ele diz que Deus é um, mas ele se apresenta a cada tempo como uma pessoa. Então, na criação, ele se apresentou como Pai. Ali no seu ministério na terra, ele veio como Cristo. E depois da ascensão, ele veio como Espírito Santo. Mas ele não é três pessoas que compõem um único Deus. Eles não agiam juntos, por ele ser apenas um Deus e ter faces, como se fossem máscaras que em um momento ele colocava o que lhe convinha. Isso é totalmente contra a nossa doutrina bíblica, porque nós temos referências bíblicas que falam dos três
ao mesmo tempo. Então, se fosse unicista, como poderiam os três agir ao mesmo tempo? E aqui nós encontramos ali em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim: Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então aqui no batismo de Jesus a gente vê a operação dos três ao mesmo tempo. Ou seja, o Filho de Deus, Jesus, estava sendo batizado e ao mesmo tempo desce uma pomba que é o Espírito Santo. E também depois, ao mesmo tempo, vem uma voz do céu, que é do Deus Pai, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então não tem como ser unicista se estão operando os três em um mesmo cenário. Nós temos mais referências, como em João capítulo 8, versículo 17 e 18, que diz assim: Na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então aqui Jesus, ali falando através do livro de João, do Evangelho, dizendo: olha, se vocês homens, na lei de vocês, dizem que duas testemunhas de dois homens é válido para tornar um assunto real, então eu também digo que eu testemunho de mim mesmo e a outra testemunha é o Pai que me enviou. Então são duas pessoas diferentes, não é uma face. Então não teria como ele ser o pai se naquele momento ele estava sendo o filho. Então são pessoas distintas. No livro de 2 João, capítulo 1, versículo 3, também diz: A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão convosco em verdade e em amor. Então ali no livro de 2 João também faz uma diferença, que a graça do Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, duas pessoas diferentes. O ponto 3 é o arianismo, que diz: Sua doutrina contrariava a crença ortodoxa seguida pelas igrejas. Ensinava que o Senhor Jesus não era da mesma substância do Pai, era criatura, criado do nada, nem divina nem humana, uma terceira classe entre a deidade e a humanidade. Mas o ensino bíblico sustentado pela igreja afirma que o Filho é eterno. Bem, esse aqui é mais absurdo ainda, dizendo que ele não era nem divino e que ele não era nem humano, que ele não era da mesma substância. Né? Foi criado do nada, então ele não era nem Deus e não era nem homem, né? E aí fica mais difícil ainda de acreditar, né? Além do que a Bíblia ela é muito clara sobre a natureza de Jesus Cristo. Ali em Colossenses capítulo 1, versículo 17, nós podemos ler aí: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então Jesus já existia antes de todas as coisas, e tudo subsiste nele. Então não tem como você dizer que Jesus ele não é divino, né? E também não tem a substância, não é nem humano, né? Foi criado do nada. Então isso aí uma doutrina mais antibíblica do que qualquer uma outra. O tópico 4 dessa nossa revista tem como título Respostas às objeções acerca da Trindade. O ponto 1 é esclarecimento. Os unicistas pregam que a doutrina da Trindade é uma invenção do Concílio de Nicéia, mas estão equivocados, pois mais de 100 anos antes, Tertuliano já havia formulado a doutrina da Trindade, o tema do referido concílio. Afirma a deidade de Jesus e a sua consubstancialidade com o Pai. Então, os unicistas pregam que a Trindade é uma invenção do Concílio de Nicéia. Porém, isso não é verdade, porque há mais de 100 anos antes desse concílio, Tertuliano ele já falava referente à Trindade, à Santíssima Trindade.
O que acontece é que neste concílio de Nicéia, eles apenas reafirmaram a deidade de Jesus Cristo e a sua consubstancialidade com o Pai, não dando nenhuma margem para essa pregação desses unicistas, dizendo que foi no concílio de Nicéia que eles então tiveram e inventaram, tiveram ideia e inventaram toda essa história de Trindade, que na verdade já era falada há mais de 100 anos antes. O ponto 2 é a definição de Tertuliano, que diz: ele criou o termo Trindade na seguinte declaração: todos são um, por unidade de substância, embora ainda esteja oculto o mistério da dispensação que distribui a unidade numa Trindade, colocando em sua ordem os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Três, contudo, não em essência, mas em grau, não em substância, mas em forma, não em poder, mas em aparência, pois eles são de uma só substância e de uma só essência e de um poder só, já que é de um só Deus que esses graus e formas e aspectos são reconhecidos com o nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, portanto a essência, a substância e o poder são um, mas a diferença está no grau, na forma e na aparência, que chamamos de pessoas. Então aqui Tertuliano ele tentou explicar o que é a Trindade, como ela é formada, sendo iguais em alguns aspectos, porém diferentes em outros. Sim. Nós temos aqui também no livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 19, que encontramos assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós já usamos esse versículo anteriormente. Então aqui o próprio Jesus dizendo: olha, então vocês vão, mas batizem em nome dos três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ficando muito claro para nós que apesar de ser um único Deus, ele subsiste em três pessoas diferentes. Ele age em três pessoas diferentes, como Deus Pai, como Deus Filho, que veio para nos salvar, e como Deus Espírito Santo, que nos consola e nos ensina todas as coisas. O ponto 3 é formulação definitiva da Trindade, que diz: isso só aconteceu no Concílio de Constantinopla em 381. O credo niceno-constantinopolitano reafirma o credo de Nicéia e define a divindade do Espírito Santo, estabelecendo de uma vez por todas a doutrina da Santíssima Trindade. Então, com o tempo, a Igreja foi tendo um entendimento maior sobre o que é isso e dando a veracidade da Trindade, onde no de Nicéia foi dado então a deidade a Jesus como parte do Pai, e no Concílio de Constantinopla em 381 depois de Cristo foi dado então ali a deidade do Espírito Santo, também sendo parte da Trindade. Então, ali em 381, por definitivo, se tem um entendimento dentro das igrejas da pregação da Santíssima Trindade, ou seja, de um único Deus, mas em três pessoas. A conclusão do nosso estudo diz: diante do exposto, está claro que a doutrina da Trindade é bíblica e está presente desde Gênesis até o Apocalipse. Não é um assunto fácil de se explicar, também não é um assunto fácil de se entender, porque nossa mentalidade existem limitações para certos conhecimentos. Porém, como toda a Bíblia ela nos chama a crer pela fé, nós assim acreditamos, até porque de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ela nos mostra um Deus que opera de forma diferente em três pessoas. Opera através do Deus Pai na sua criação, opera no Deus Filho para a nossa salvação e opera no Deus Espírito Santo, que é
quem habita no meio de nós hoje e habita dentro de nós também, para que a gente possa nos santificar, podemos resistir ao inimigo, ou seja, procurar ser pessoas que se assemelhem novamente com o Pai, como Ele nos fez, né? Ali em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então nós perdemos isso com o tempo por causa do pecado, e uma das funções do Deus Espírito Santo é nos trazer de novo as nossas raízes, nos parecendo mais com Deus. Porém, apesar de ser um pouco complicado de se entender ou até para se explicar, nós cremos sim, porque nós lemos a Bíblia e a Bíblia ela é a nossa regra de fé e conduta, e nela está implícito o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, porém nos dando entendimento também que eles são um único Deus que deve ser adorado, porém que se expressa a nós em 3 pessoas diferentes. Chegamos ao fim então dessa nossa lição de número 3. Eu sei que foi uma lição um pouco complicada, um pouco confusa, difícil, mas se necessário for, você vai ter sempre a opção de voltar, de ouvir de novo, de ler os textos novamente, para fazer um estudo melhor aí na sua casa. Mas, como ficou explicado, nós cremos na Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E eu quero já aproveitar e convidar você para a nossa próxima lição de número 4, que tem como título O Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ali nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Senhor Jesus Cristo. Será uma lição extremamente importante. Então já fica aqui o convite para você. Se você gostou do nosso estudo, não deixe de clicar aí no joinha, dar um like e também compartilhar com seus amigos, pessoal da sua igreja, da sua família. Também, se necessário, se você quiser, deixe aí o seu comentário, a sua sugestão, que também é muito importante para nós, para saber que você está gostando, ou se você tiver alguma crítica também é muito bem-vindo, para que a gente possa continuar aí crescendo. Então essa interação ela é bastante importante. E lembrando mais uma vez, se você ainda não é inscrito no nosso canal, porque 60% das pessoas que assistem as nossas aulas ainda não são inscritos, então eu peço a você encarecidamente, clica no botãozinho, inscreva-se aí, aciona também o sininho, para que assim que todas as lições ou sempre estudos nós estamos adicionando aqui, o YouTube possa avisar você automaticamente, e assim também nós vamos crescendo dentro da plataforma e a palavra do Senhor vai chegando cada vez a mais pessoas, sendo indicada automaticamente pelo YouTube. Também você pode nos encontrar ali acessando a nossa página na internet, que vai estar escrito aí www.valordasabedoria.com. Lá você vai encontrar também todo o material que já foi colocado dentro da plataforma. Então, no mais, eu te agradeço por ter ficado comigo até o fim e que Deus Pai, na pessoa do Senhor Jesus, possa continuar abençoando você, sua casa e o seu coração. Fiquem todos então com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e nos vemos na nossa próxima lição.